Mais uma vez, agradecemos a oportunidade da vida, pedimos à espiritualidade que nos intua, nos fortaleça, para que possamos fazer mais um pequeno momento de reflexão. A lição de hoje, ela se chama Efetivamente. Foi extraída do livro Agenda Cristã, psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier e ditada pelo nosso irmão André Luiz. Vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor, é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é discutir, é auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que a ignora. Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Então, a nossa oportunidade de reflexão de hoje é para que cada vez mais nos aprofundemos naquilo que as palavras estão nos dizendo. Porque a lição tem o título de Efetivamente. E logo a seguir, ela começa a reorganizar, às vezes até desconstruir alguns conceitos que nós formamos no meio do caminho e que vamos fazendo daquele conceito a verdade absoluta, porque nós nunca paramos para refletir se nós estamos fazendo realmente o uso perfeito daquele conceito, daquela informação. Então a lição fala sobre vigiar, fala sobre defender, fala sobre ajudar, fala sobre ensinar, fala sobre renovar, fala sobre esclarecer e também fala sobre amar. Se nós formos conversar agora, fisicamente falando, se nós perguntarmos aqui sobre esses conceitos, de todos esses verbos que nós colocamos aqui, vigiar, defender e outros, todos nós saberemos defini-los. E aonde que está, então, a grande questão da reflexão de hoje? Para que nós não sejamos rasos nos conceitos, para que nós não façamos assim de conceitos que às vezes ficam equivocados a verdade absoluta. Um que eu achei muito forte e que sempre acontece, inclusive nas casas espíritas, justamente sobre a parte de ensinar. Porque a lição fala para nós o seguinte, que ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. E muitos de nós ainda achamos que ensinar é aquele negócio ferro e fogo. Você tem que fazer, você precisa fazer, você tem que mudar. Cada um tem o seu tempo. Então, por isso que ensinar não é ferir, não é espetar o outro para que ele faça aquilo que você está falando, que você tem o conhecimento, você está certo. É orientar o próximo amorosamente. Porque cada um de nós está num grau de evolução. Aquilo que para alguns é verdade absoluta e que já se aprofundaram até mesmo nesse conceito de verdade absoluta,
que é a proposta do estudo de hoje, para outros, eles ainda estão ou no nível zero, ou no nível mais raso de compreensão, né? na possibilidade que ele tem de abrir aquele conceito. Ele está lá no nível zero. E como alguns de nós, né, de tanto se esforçarem, de tanto estudar a doutrina espírita, cada vez que você estuda, o seu nível de compreensão também vai sendo ampliado. E devido a esse, que a gente não pode deixar de colocar também, né, que acaba entrando o orgulho e a nossa própria vaidade, muitas vezes achamos absurdo nós sabermos alguma coisa e o outro não saber. E na hora de explicar, nós acabamos sendo muito cortantes, muito pontiagudos nos ensinamentos, e que nós estamos fazendo o contrário do que o Cristo faria. Porque todos os exemplos que nós temos de Jesus, todos os ensinamentos que tem no Evangelho, Jesus que, imagina, que sabia tanto, ele não media esforço para que nós entendêssemos a mensagem de amor. Tanto é, e deu tão certo, que nós estamos há 2022 anos após a passagem do Cristo, e nós estamos aqui conversando sobre aquelas mensagens passadas por ele. E em nenhum momento ele precisou ferir para ensinar. Pelo contrário, ele utilizou do amor para ensinar. Então vejam que interessante, como que nós temos que destrinchar esses conceitos, aquilo que para a gente já está muito certo. A gente sempre pode se aprofundar para que nós possamos ampliar, sempre a exemplo do Cristo. Que o Cristo é o Espírito sem erro. O Cristo é mentor e guia. O Cristo é quem nós realmente devemos seguir. Porque todos os demais, no sentido de nós que somos homens, mulheres, que estamos aqui reencarnados, nós temos sim a possibilidade de, em um momento ou outro, nós vamos ali, como dizem, titubear, e isso nos traz a possibilidade de também errar. Agora, o Cristo, não. O Cristo é o modelo e o guia. O Cristo é o Espírito perfeito. Então, que nós consigamos, através dessa pequena, uma mensagem tão singela, tão pequena, mas que a gente precisa ser, de vez em quando, assim, confrontado com ela, para que nós possamos subir degraus novos, degraus acima. Para que a gente nunca ache assim, não, eu já cheguei no teto dos ensinamentos. Eu sei todos os conceitos, eu sei todas as coisas, trazendo assim para o nosso linguajar aqui vulgar e popular, para que nós não digamos assim, eu sou o cara. Mas por que você é o cara? Eu sei tudo de doutrina, eu sei tudo sobre os verbos ali, como a gente colocou, que vigiar, defender, ajudar, as ações. Eu compreendo elas assim no mais alto nível de compreensão. Espera aí, vamos com calma. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E aqui nós temos a oportunidade de sempre fazer com que esse conceito não se modifique, mas para que ele se amplie, para que ele possa abranger o maior número de situações possíveis que chegam para nós, que nós acabamos sendo convidados ali a conviver com situações, e quanto mais nós conseguimos abranger esses conceitos, ampliar seria a palavra, esses conceitos, sem fazer com que eles percam a essência, mais paz nós estaremos trazendo para o nosso caminho e para o caminho daqueles que estão ao nosso redor também. Então, de todos esses verbos, o que eu achei mais importante seria justamente esse: ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz.
Mas não estou aqui falando que os outros, ou dizendo que os outros não são importantes. Todos são importantes. Tanto é que o último verbo que eles colocam na mensagem é amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Então cada um tem um conceito, principalmente sobre amor, né? Tem o amor conjugal, tem o amor filial, tem o amor de amizades. E aqui já é amar não é desejar, é compreender sempre. Então vejam como isso amplia, talvez de uma forma que nós não tenhamos pensado antes. Mas aqui já está nos dando essa oportunidade de ver a nossa pequenez perante os ensinamentos, perante a capacidade de compreensão, perante as possibilidades que nós temos de fazer com que os ensinamentos do Cristo sejam cada vez mais ampliados. Então, que nós consigamos sim, nunca pensar que nós chegamos no teto do conhecimento sobre os ensinamentos do Cristo. O Cristo, a intenção dos ensinamentos é sempre nos puxar para cima. E como o céu é infinito, que nós também pensemos dessa forma com relação ao conhecimento, com relação à capacidade que nós temos de refletir. Quanto mais nós conseguimos refletir, quanto mais a gente fizer esse exercício de pensar, de ampliar o conceito sem perder a essência, nós estaremos fazendo com que os ensinamentos do Cristo sejam mais praticados, mais divulgados, que nós possamos assim orientar mais, porque nós estamos refletindo mais, e assim nós vamos fazendo tanto o nosso caminho, como um caminho de paz, como dos nossos familiares, dos nossos amigos, nos ambientes em que nós fomos convidados a estar, nós sempre teremos ali uma palavra de sabedoria, nós nunca estaremos aí apontando inimigos, fazendo inimigos, porque nossas palavras sempre serão para que busquemos a compreensão, para que pensemos assim, se o outro agiu de tal forma, o outro estava em determinado momento de temperatura e pressão que o fizeram agir dessa forma. E assim nós vamos sair também da postura que muitos de nós mesmos ali, né, temos de sermos juízes, julgadores, né? É aquela questão, se nós sabemos ali um pouquinho de doutrina, a gente já pode começar a pontuar os atos do outro, né? Como que pode ele ter feito aquilo, a outra ter feito aquilo, aquela outra situação. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para, como diz o título da lição, efetivamente buscarmos o melhor entendimento das coisas. E isso não significa dizer que nós estamos aqui tentando julgar alguém, que nós não temos essa autoridade de julgadores. Então, que nós possamos refletir sobre esse precioso ensinamento e que nos seja permitido dar continuidade em tantas reflexões como temos recebido aí da espiritualidade por esse trabalho tão precioso. Despeça-nos em paz mais uma vez, muito grato pela oportunidade, que assim seja, graças a Deus.